Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E no vídeo de hoje, como prometido, darei início à nova série do canal chamada Vampiros Digitais, tá? Vou contar aí como é que os vampiros dominaram as mídias, as rádios, enfim, vou contar tudo isso pra vocês. Mas antes, é claro, de começar esse vídeo, preciso lembrá-los de que o canal Narrador Clássico está em parceria com o canal Assombrados e Assustados do meu querido amigo Ronaldo, tá? Então, deem uma olhada lá no canal, o canal dele é de relatos, só relatos de lobisomens, está muito bem feito, muito bem produzido. É uma pessoa muito gentil, muito legal. Então se inscrevam lá, dê uma força, comentem aí qualquer coisa lá, para dar uma moral para eles, tá bom? Enfim, agora antes também que você se esqueça, já se inscreva também aqui no meu canal, tá? Né? Dá uma força aí, dá um like, comenta. Ajuda a gente a bater os 5 mil inscritos. Quem sabe até o final do ano o narrador não chega nessa meta. Enfim, agora sem enrolação, sem delongas e sem jabás, vamos para o vídeo. Pois é, meus nobres, como eu falei para vocês, né, deixei lá na aba comunidade, né, eu fiz uma enquete lá a respeito da série que vai ter, que são Monstros Desconhecidos, e quem ganhou foram as Fadas Negras. Então vou fazer logo logo um vídeo falando sobre essas criaturas, e também informei que começaria a série Vampiros Digitais, onde eu vou contar aqui uma história, né, de como os vampiros começaram o seu domínio. Eles chamam de domínio, não chamam de império, domínio sobre as massas, e como foi que eles chegaram tão enraizaram tão fundo na mente das pessoas a ponto delas pensarem que eles não existem. Provavelmente essa série vai ser dividida em 3 vídeos, então essa é a parte número 1. Já fica ligado aí para as outras partes saírem. Assiste o vídeo até o final para você entender. Enfim, vamos lá. Essa história começou no século XVI, tá? Para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos no ano de 1550, época do Brasil colônia. Olha só, quando tudo isso aqui literalmente era mato, os colonizadores portugueses fizeram toda, né, o descobrimento, a exploração, né, dos recursos minerais. Todos vocês sabem disso. E nessa época, na Idade das Trevas, deixando bem claro isso aqui, os vampiros eles não tinham tanto poder aquisitivo quanto eles têm agora. Eles dominavam não só os vampiros, mas como os lobisomens, os casos de possessões demoníacas, aparições de fantasmas. Muito mais pessoas tinham sintomas, demonstravam mediunidade, magos apareciam aos montes, as florestas eram muito mais ricas em seres elementais como salamandras de fogo, elfos, ninfas, fadas, enfim, vários. O mundo sobrenatural e humano eles eram uma coisa só. Então, eles usavam dos colonizadores para exportar e transportar pedras preciosas e especiarias. Como assim, narrador? Para que diabos os vampiros iriam querer especiarias? Eles não se alimentam? Muito bem pontuado, meu querido. Mas lembrem-se de que pessoas comem. E como os vampiros não são idiotas, eles sempre são muito espertos, tá? Não é à toa que eles são o que são. Eles entenderam que para sobreviver no mundo humano, sem serem caçados, perseguidos, execrados como demônios, porque na Idade das Trevas tinha muito isso, né? As pessoas confundiam vampiros com demônios, e até hoje algumas pessoas pensam que são a mesma coisa, mas não são. Apesar de que alguns clãs adoram demônios, tá? Mas isso é outra história. Eles entenderam que precisavam acumular riquezas para poder se manter no topo da cadeia alimentar. Então eles começaram a fazer acordos com grupos de pessoas, daí é que vieram as sociedades secretas, tanto que os Illuminates foram fundados aí no século, mais ou menos no século XVIII, tá? Os Illuminates da Bavária, e essa sociedade começou bem antes dos Illuminates aparecerem, tá? Antes do Iluminismo, por assim dizer. Então eles começaram com os portugueses, com os franceses, com os alemães, a fazer esse transporte. Os vampiros entravam à luz na noite, né, já que eles não se movimentavam muito durante o dia, os humanos faziam esse trabalho de levar e transportar esses materiais. E com esse transporte, né, com toda essa riqueza de detalhes na época das caravelas, eles pegavam uma boa quantia, eles faziam escambo, né? Para quem não sabe, escambo era a prática que era feita
entre os colonizadores e os índios, né, que não tinham nenhum tipo de dinheiro, não conheciam ainda metais preciosos, não tinham conhecimento a respeito de outras civilizações. Então eles faziam esse escambo, trocando aí espelhos, trocando aí barris, coisas que os índios achavam bonitos, interessantes. Em troca, eles entregavam a localização de minas de ouro, de prata, enfim, todo esses metais que provavelmente você na sua escola, nas suas aulas de história já conhece, tá? E nesse meio termo, os vampiros chegaram aqui no Brasil muito por esse intermédio, tá? Eles ainda não tinham um domínio tão grande aqui no Brasil, antes dessa época. Eles eram muito fortes na Europa, tá? Tanto que até essa época, mais ou menos no século XVI, não tinha clãs de vampiros no Brasil, simplesmente não existia. Você não tinha relatos de lobisomens, relatos de outras criaturas, mas o Brasil nunca foi um país conhecido por vampirismo, né? Ele ficou conhecido por vampirismo depois de muito tempo. Por volta do século XVI até meados do século XIX foi que teve a expansão vampírica no Brasil, tá? E, enfim, continuando, quando eles chegaram junto com os portugueses, eles vieram junto nas caravelas, eles começaram a explorar a nossa terra e começaram a ver que tinha muitos recursos aqui. E nesse escambo, nesse transporte, começaram a ganhar muito, mas muito dinheiro. E na época das capitanias hereditárias, olha só, eu aqui revivendo suas aulas de história aí. Muitos senhores feudais começaram a vender terra para os vampiros. É lógico que eles não tinham conhecimento ainda de que eram seres sobrenaturais, porque lembro você, vampiros têm aparência humana e conseguem se misturar muito bem durante o dia. Então começaram a adquirir terras, começaram a adquirir ouro, prata, começaram a adquirir influência inclusive nas igrejas, porque nessa época a igreja católica dominava tudo que você queria, todo tipo de poder, influência política, influência histórica a igreja tinha. Inclusive era a igreja que determinava quem iria viver ou morrer na Inquisição. E para fugir da fogueira, literalmente, os vampiros começaram a se infiltrar nas igrejas também. Mas calma, eles não viraram padres não, tá? Eles só se infiltravam na alta cúpula para poder saber o que estava acontecendo. E com todo esse acúmulo de poder e riqueza, o primeiro clã se instalou aqui no Brasil, que é a famosa Casa Blanca, que eu já fiz aqui um vídeo falando sobre eles, né? O clã dos vampiros aí, canibais, os Casa Blanca foram o primeiro clã de vampiros que vieram para terras brazucas. Chegaram aqui mais ou menos no ano de 1570 e findaram raízes aqui, no Rio de Janeiro na época, tá? Isso na época, hoje não, eles não estão mais lá. Mas na época eles estavam lá e dominaram simplesmente tudo. Eles tinham mais ou menos, se eu não me engano, umas 25 capitanias, né? Cada capitania tinha lá o seu comandante, o seu regente, e cada um era responsável pelo seu domínio. Então eles escravizavam os índios, faziam a extração de ouro e prata, literalmente escravizaram mesmo, né? Eram muito cruéis nesse sentido. Eu nem preciso reforçar aqui quanto esses seres são cruéis. Inclusive o meu vídeo a respeito dos estágios da transformação em vampiro já mostra muito bem como é que eles são, tá? Inclusive eu recomendo que você assista para ter noção do que eu estou falando. E com toda essa expansão de poder e domínio, que durou mais ou menos uns 20 anos, 25 anos, mais ou menos umas 3 décadas depois, eles já estavam muito poderosos, muito ricos e ascenderam na sociedade, não apenas na sociedade sobrenatural, mas também na alta cúpula da sociedade humana e se tornaram milionários, tá? Para vocês terem uma ideia, galera, muitas escolas que você provavelmente estudou aí, rádios que você escuta são de propriedade desses seres, tá? Eu não estou brincando. Inclusive aqui no canal tem um conhecido meu que comenta aqui da Rede Gama, que inclusive é um clã, tá? Eu não vou dizer onde é que eles estão, calma, pode ficar tranquilo. Mas eles estão aqui no Brasil e tem várias rádios, estações de rádio e TV. E esse clã, ele é muito conhecido também aqui no Brasil. Foram um dos primeiros que chegaram aqui também, né? Os antepassados. E estão até hoje. Assim como a Mansão dos Mortos, que também é uma residência, é um local onde os vampiros se instalaram, que inclusive é dos Braçóvia também, na região de São Paulo. Tem também aí
O clã Volturi também, que tem uma célula aqui no Brasil, que fica lá pro lado ali também de São Paulo, tá? São Paulo capital. Então esses seres começaram a perceber que o nosso país era um refúgio muito grande, porque aqui o costume de se caçar vampiros era baixo, ninguém tinha esse conhecimento, ninguém caçava vampiros aqui no Brasil. Caçavam na Europa, na Transilvânia, justamente por causa muito se dá essa caça devido às histórias do Drácula, do Bram Stoker, que também movimentou muitos caçadores na época. Todo mundo começou a achar que tinha vampiro em todo canto, e o que não é verdade, eles eram muito segmentados e muito concentrados na Europa, tá? Eles eram todos concentrados lá. Depois, na Idade das Trevas, é que eles começaram a se expandir justamente para fugir dessa caça às bruxas. Para quem não sabe, a caça às bruxas não foi só uma caça às bruxas em si. Foi uma caça a todos os seres sobrenaturais que teve, né, durante a Inquisição Católica, de não só queimar as bruxas, mas decapitar vampiros, queimar lobisomens. O pessoal começou a queimar a floresta para poder matar é, fada, elfo. O pessoal dizia que tinha magos, daí a galera começou a literalmente matar bebês. Isso é um absurdo completo. Mas quando tinha-se suspeita de que uma mulher tinha relações aí com um elfo, ou com um homem com a fada, e aquela criança, como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, se tornaria um mago, seria uma mistura, né, um híbrido de humano e ser elemental, as pessoas simplesmente matavam as crianças, cometiam aí o aborto, o assassinato, enfim. Faziam esse tipo de absurdo, degolavam, enfim. Isso quando não havia a prática do açoitamento, tá? Quando tinha-se suspeita também de que a pessoa era vampiro, ou era, sei lá, qualquer ser sobrenatural, essa pessoa era açoitada, tá? Até a morte. Enfim, depois de todo esse processo, que durou mais ou menos uns 300 anos, os vampiros já eram o topo da cadeia alimentar. Tanto que o primeiro empreendimento que eles fizeram foi na cidade do Rio de Janeiro, tá? Mais ou menos aí por volta de 1880, século XIX aí para vocês, era vitoriana. Os vampiros já eram donos de várias fábricas, fábricas de calçado, exportavam café. Os cafezais, que ficaram muito conhecidos, que foi o que movimentou o Brasil nessa época, inclusive o açúcar também, a maioria dessas plantações eram de vampiros. Eles eram os senhores lá, os senhores de engenho, né, os capitões, né, os famosos coronéis, principalmente no Nordeste. Muitos coronéis aí que o pessoal tinha medo, eles eram vampiros também. E dominaram muito, tocaram terror nessa época. Inclusive tem relatos, tá? Isso aqui são relatos de que cangaceiros teriam lutado com vampiros, teriam ali trocado tiros, enfim. E segundo nas palavras dessa galera, desses antigos cangaceiros, quando eles atiravam nos vampiros, né, que eles não sabem o que era, eles simplesmente não recuavam e continuavam vindo para cima, porque balas comuns não fazem nada, tá? E esse foi assim, né, que esses seres com muita astúcia, né, com se infiltrando aí dentro das sociedades, na igreja, nos âmbitos políticos, inclusive eles começaram a ter uma vida muito confortável, né, no meio político, ganhavam as eleições ali, né, porque eram seres muito influentes nesse meio sobrenatural, começavam aí a se infiltrar cada vez mais na sociedade, começaram a ter influência, porque são grandes oradores, e, enfim, assim começou o domínio desses vampiros. Nessa época, mais ou menos aí, antes do final do século XIX, para o começo do século XX, eles já eram donos de mais de 3 estações ferroviárias no Brasil e de fábricas também, tá? Inclusive, quando surgiu aquela história do Jack Stripador, né, que tocou terror aí no século XIX, muitos acreditavam que foi um vampiro rebelde que se rebelou contra o clã e começou a matar mulheres em protesto. Dizem que o Jack Stripador era um vampiro do clã Brassóvia, tá? Que se revoltou com os anciões e começou a matar para expor os vampiros. Dizem que o plano era esse, ele queria expor de qualquer jeito os vampiros, mas foi silenciado, ele foi pego, ele foi capturado, foi esquartejado e queimado, segundo o que minhas fontes me revelaram. Se é verdade ou não, não posso afirmar porque eu não estava lá para ver essa situação acontecer, tá? Mas enfim, após isso, no começo do século XX, como eu já expliquei também aqui no canal,
Fiz um vídeo chamado Tratado dos Vampiros, né, onde eu conto que a partir do ano de 1910, todos os processos de transformação, a galera que era transformada, tava um negócio meio bagunçado, eles simplesmente pararam, eles se reuniram, fizeram uma chamada e disseram: olha, nossa sociedade está muito forte, estamos muito concentrados aqui, estamos muito poderosos, não podemos dar brechas para que o nosso domínio caia. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos fechar nosso ciclo sobrenatural. E isso foi decidido, né, em 1910, assinado pelos anciões, por todos eles, de todos os clãs, e foi decidido que a partir daquele momento ninguém seria mais transformado em vampiro, a menos que esse tratado fosse revogado, coisa que até hoje nunca mais aconteceu. E essa foi uma estratégia usada por eles para fortalecer o sangue, não só o sangue, mas também os seus domínios. Porque quanto mais longe do sangue do original o vampiro é, mais fraco ele fica. Ou seja, se uma pessoa foi transformada, sei lá, em 1908, né, que foi a última que teve, né, foi em 1908, se ela tivesse se transformado no século XVIII, ou no século XIX, no comecinho, ela era muito mais forte do que uma pessoa que seria transformada hoje, em 2024. O sangue estaria muito mais longe, entendeu? Do original, né? Que seria, segundo o que acredita-se, teria sido Caim, o primeiro de todos eles. Então, esse foi o motivo pelo qual as transformações foram encerradas. E a partir daí, do começo do século XX, né, de 1910 para cá, começou aí o domínio expressivo dos vampiros nas outras mídias também. Aí já vai entrar televisão, vai entrar internet, vai entrar Facebook, Instagram, enfim. Mas isso eu só vou contar na segunda parte, onde eu vou explorar mais ainda sobre isso. Então, se você quer saber o que foi que aconteceu depois, acompanhe este canal. Se você assistiu até aqui o final, deixa aí a hashtag Eu Sou Guerreiro, que eu vou trazer mais, né, mais detalhes. Se vocês gostarem desse vídeo, vou trazer aí a segunda parte contando mais detalhes sobre toda essa história de como foi que os vampiros chegaram até aqui, tá? Enfim, reforçando que o canal tá com a parceria lá com Assombrados e Assustados, então dê uma força lá para eles, se inscreva no canal também. Ajuda aqui o narrador a bater os 5.000 inscritos, tá? Lembrando que os vídeos aqui estão indo ao ar quase todo dia, de segunda a sábado, às 8 horas. E comenta qualquer coisa para dar uma força para mim. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. É com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. E até breve, meus pequenos.